Eu sou Alex Marçom, sou idealizador da Neoliderança e sou o head da vertical de desenvolvimento de lideranças aqui da Academia Fiesc de Negócios. Hoje nós estamos aqui para falar sobre liderança para a neoindustrialização, um processo de reinvenção do setor industrial com tecnologias avançadas, práticas sustentáveis e novos modelos de negócios. Aqui, conversamos com especialistas e líderes inspiradores que estão alcançando na prática resultados extraordinários. Hoje a gente tem o prazer, a satisfação de ter aqui com a gente a Janine Saponara, que daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mas antes disso eu vou passar a palavra aqui para o meu colega de podcast, o Rodrigo Queiroz. Bom dia, Rodrigo. Olá, Marção, tudo bem? O negócio está crescendo, né? Começamos liderança para a industrialização com um grande expoente da indústria em Santa Catarina, Sérgio Ribas, CEO da Irani. E hoje, então, nosso primeiro podcast como especialista para tratar, então, dos temas que acabam, digamos assim, sendo um pouco da base da teoria da própria liderança para a industrialização. Então, temos a honra, né, de estarmos hoje com a Janine Saponara, especialista em pensamento sistêmico e teoria U. Seja muito bem-vinda, Janine. Fica à vontade para te apresentar para o pessoal aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Alex. Bom dia. Nossa, é uma honra, ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? De estar aqui com vocês, como a primeira especialista aí, a combinar e conversar com vocês sobre o estilo, né, da neoliderança, das transformações industriais. Eu fico muito à vontade para falar do trabalho que eu venho realizando já no Brasil, desde o ano de 2009, quando eu liderei um projeto de trazer para o Brasil a metodologia U, a teoria U. A teoria U ela é uma teoria que prevê a facilitação de negócios entre setores para que nós cheguemos à industrialização mais moderna, né? Vou focar bem aqui, no nosso caso, na questão da industrialização, da inovação. Então, acho que eu queria só começar contando um pouquinho por que vocês estão me ouvindo aqui, né? Como eu disse, eu comecei em 2009, no MIT eu tive antes, em 2007, eu fiz parte do Elias, que foi um programa de fellowship do MIT, do qual saiu essa metodologia da teoria U, através do professor Dr. Otto Scharmer. Então, tudo que a gente conversar aqui hoje, eu queria que vocês tivessem bastante ciência, que tem base científica, base em pesquisa, é tudo muito estudado, muito trabalhado. Então é um prazer poder compartilhar com vocês aí. E no Brasil nós temos então desde 2009 toda essa metodologia sendo aplicada e utilizada pelos 3 setores da sociedade, né? Tanto setor privado, público e sociedade civil. Então fico à disposição de vocês aí para responder perguntas e conversar, fazer o melhor podcast possível. Que maravilha, Janine. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É muito legal poder contar aí com toda essa tua experiência aí nesse nosso contexto aqui, que eu queria trazer um pouquinho para você também desse desafio que é liderar para a neoindustrialização, né? Onde é que está situado esse nosso grande desafio de liderança. Então nós temos o Brasil ao longo das últimas décadas vem sendo o país onde a indústria de transformação mais vem perdendo participação no PIB, nós temos um gap de competitividade bastante significativo, o empresário industrial brasileiro, de certa forma, ele é um super-herói, né? Criando condições em ambientes muitas vezes que não são os mais favoráveis para o desenvolvimento desses negócios. E nós estamos vivendo um momento que a gente está caracterizando aí como neoindustrialização, que é um momento onde uma grande janela de oportunidade talvez se apresente para esse próximo capítulo da indústria brasileira. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, nesse momento, né, novos drivers de valor, por exemplo, quando a gente considera toda a necessidade de descarbonização da economia, nós temos transformações tecnológicas bastante significativas que afetam e geram novas possibilidades para esse negócio. Nós temos desafios também igualmente importantes, desafios e oportunidades talvez igualmente importantes e impactantes, né? Como, por exemplo, quando a gente olha para a questão do gap de engajamento, né? 80% da força de trabalho global desengajada do seu trabalho. Então nós percebemos que nós temos uma situação que em vários aspectos não nos é
satisfatória, nós enxergamos essa possibilidade futura dessa neoindústria, né, dessa indústria apoiada, então, nesses novos drivers de valor, capaz de lidar com esses desafios. E o grande desafio, no final das contas, é como fazer essa transição, como é que a gente dá esse passo de onde estamos para aquilo que nós enxergamos como possibilidades futuras. E o pensamento sistêmico, de forma geral, e particularmente a teoria U como metodologia, como filosofia de abordagem dessas transformações ecossistêmicas, eles são elementos bastante importantes que a gente traz para a nossa formação aqui de liderança para a neoindustrialização. E hoje eu queria ouvir de você, né, como grande especialista aí de fato, como é que você enxerga e situa, né, essas possibilidades oferecidas pela teoria U e pelo pensamento sistêmico nesse desafio específico aí que eu descrevi aqui brevemente para você. Certo, vamos lá. Daria para gravar 4 podcasts, mas a gente vai gravar um sendo bem objetivos aqui, tá? Então, o que eu posso garantir a vocês é que a teoria U, que a gente também chama de metodologia U, ela é este método que nos ajuda a sair de um lugar onde estamos parados, bloqueados, né, que a gente chama ali do stuck, para um lugar onde a gente quer realmente inovar. Então, o que aconteceu? O normal de todo mundo e aí quem está me vendo vai acompanhar minhas italianas mãos aqui explicando, mas quem está me ouvindo também vai ser muito fácil, que é o seguinte: você quer mudar, certo? Seja lá o que for na sua indústria, na sua vida, no seu trabalho. Você pensa, eu estou aqui e eu vou fazer um pipeline que é ir daqui para cá, para cá, para cá e chegar do outro lado. Então, uma linha reta. A gente sabe que a linha reta é a menor distância entre 2 pontos. Mas o Otto Scharmer provou que não é a melhor distância entre esses 2 pontos. Por que ele fez? Ele puxou esta linha para baixo e, por isso, a forma do U. Então, o que acontece nesse U, que é extremamente simples de entender? Você sai do ponto onde você está bloqueado, ou seja, neste momento que a indústria deseja fazer a sua transformação, ela passa por um processo que essa metodologia ajuda com 5 passos principais. Por que chama metodologia? Porque tem método, né? Por que chama teoria, né? O brasileiro não gosta muito da teoria, já tem um certo preconceito. Na teoria a prática é outra. Não tem nada disso. Teoria vem do teos, que é do olhar, assim como do teatro, né? Então é o olhar, é o observar. E toda teoria tem a sua linguagem, tem a sua maneira de agir. Por isso chama teoria, mas a gente pode chamar de jornada, pode chamar de metodologia. Então, o que acontece? Você sai deste momento onde você está para o outro, passando por um processo que prevê, e olha, a gente tem muitos casos já no Brasil e no mundo, que isso seja perene, que não volte atrás. Por quê? Porque você simplesmente fez uma transformação inicialmente interna, né? Nós estamos falando aqui de um estilo de liderança. Então, nós fazemos o primeiro um processo que é interno e depois a tomada da decisão. E quando eu digo interno, Alex e Rodrigo, pode ser um interno do líder, né, como um interventor que vai fazer aquele trabalho, pode ser um interno da indústria daquele momento, pode ser um interno de um grupo de indústrias, depende de quem você escolher para ser o seu sistema. Então, se eu escolhi que o meu sistema são as indústrias de, sei lá, roupas, tá? Escolhi vestuário. Então, aquele é o meu sistema. Então, eu vou olhar para aquele sistema e eu vou trabalhar nele nesta jornada que vai me ajudar a sair da estagnação para essa inovação. Aí, antes que vocês façam a pergunta, eu já vou antecipar. Como? Né? Porque a grande pergunta é o como. Como é que eu saio? Como é que eu faço disso? A gente começa, e aqui eu vou mostrar para vocês, né, o livro, não dá para ver? Não dá, mas eu vou indicar para vocês aqui o Essencial da Teoria U, que é o principal livro do Otto hoje, que a gente indica para que se comece por ele. Ele traz esses passos. Então, o primeiro passo é uma observação. Então, se você não conhecer o seu sistema, se você não conhecer onde você está, fica difícil você transformá-lo, concorda? Então, a gente começa por essa questão da observação. E a observação inclui conversar com seus stakeholders, tentar pegar uma perspectiva diferente da sua, né? E aí, stakeholders, a gente entende todos aqueles que estão ligados à minha cadeia produtiva. Então, tanto eu preciso entrevistar, se for o caso, entrevistar o CEO da minha indústria, mas eu também preciso entrevistar o beneficiário, o comprador dela lá no final.
E entre o CEO da indústria e o beneficiário, eu tenho uma série de pessoas e de layers ali nessa cadeia que eu vou precisar conversar. Então, a gente começa por essa observação, que é muito importante de fazer. Em seguida, a gente passa para uma análise muito mais de colocar um pouco a intuição. Falar de intuição para a indústria, né? Talvez possa parecer muito novo, muito diferente, mas eu tenho visto nos últimos 20 anos que não é tanto mais. A gente precisa realmente se colocar e questionar qual é a verdadeira intenção. O que eu quero com essa indústria? O que eu quero com esse negócio? A gente tem vários exemplos de indústrias que nos procuraram e depois fizeram algumas transformações com base no voltar à verdadeira intenção da criação daquele negócio. Então, quando a gente passa para esse sentir, né, que a gente diz, a gente ativa uma das inteligências que a gente sempre tem, que é essa inteligência de saber como estou me sentindo ali naquele momento. Eu estou com uma intuição interessante que isso vai dar certo ou não, né? Então, a gente acredita muito nisso, que você linka, né, uma questão de abrir a cabeça, abrir a mente para poder ouvir outras perspectivas de uma maneira racional, mas também abrir-se para acreditar nessa sua intuição, nessa sua intenção que você quer seguir. Então, isso é muito interessante, a gente valoriza bastante isso. E lembrando, né, meninos, que não existe uma maneira da gente transformar, vamos usar aqui a metáfora do copo cheio, né? Se eu estou ali com um copo cheio, completamente lotado de tudo que eu já sei, de como eu vou fazer, né? Eu não tenho como colocar nada novo ali dentro, eu não tenho como trazer o Neo, né? Porque está lotado. Então, o que eu preciso esvaziar desse copo, dessa indústria, dessa sabedoria que eu já tenho, do modus operandi, do pragmatismo que eu estou ali nele todo dia, fazer sem pensar. Eu preciso tirar alguma coisa dali para poder entrar o novo. Então, normalmente a gente usa essa metáfora do iceberg, né, que é um modelo bem antigo e ainda muito válido, de analisar o pensamento sistêmico, que é quais são os sintomas lá em cima, né? Então, o meu sintoma lá em cima é o que eu estou sentindo hoje, como o Alex trouxe na introdução. A gente está vendo que precisa mudar. Hoje em dia, para ficar no mesmo lugar, você tem que estar andando e agitando, senão você vai ser ultrapassado. Então, o que eu preciso fazer? E dentro desse modelo do iceberg, a gente vai notar que existe, né, como todo iceberg, abaixo da linha da água, mais do que para cima da linha da água. Então, a gente tem ali umas estruturas que estão nos bloqueando, são essas estruturas que precisam ser transformadas. Mas e abaixo das estruturas, o que tem? Tem os modelos mentais, e aí entra muito o pensamento sistêmico, como o Alex colocou aí, né? Quem cria os modelos mentais? Somos nós. Somos as pessoas, são as pessoas que estão nessa indústria já há muito tempo. E aí o que o Otto fez, diferente do que se estuda, né, em pensamento sistêmico com Peter Senge já há muitos anos, foi trazer uma nova camada abaixo do modelo mental, que é a fonte. Porque quem cria o modelo mental, a cultura de uma empresa, são as pessoas que estão nela. Então, ele vai trabalhar principalmente essa liderança que está criando e ajudando a manter esse modelo mental dessa indústria, ele vai trabalhar o que precisa ser modificado ali. E aí, imaginando, né, fechando os olhos aí, vendo uma imagem, você faz uma mudança de baixo para cima e aí você vai alterar o sintoma que está lá em cima. Então, basicamente, acho que para começar, fico aí com essa explicação. Janine, até aproveitar, né, a gente também está aqui com o livro Essencial da Teoria U. Ah, que bom! E até aproveitando, Janine, né, você trouxe a questão, né, do copo cheio. Né, e aí eu fico pensando, então, eu preciso, então, para eu, né, liberar um pouco de espaço, eu preciso mergulhar, revisitar todos esses conceitos, toda essa história dentro desse copo, desse líquido, para saber o que eu preciso manter, continuar, e aquilo que eu vou descartar. É mais ou menos isso a questão do iceberg? Olha, é bem isso. Só que antes de você chegar no mergulho, né, o mergulho a gente chama aqui o fundo do U. Nessa parte em que você desce para chegar nesse fundo do U, vamos imaginar na metáfora do mergulhador mesmo. O mergulhador, ele quer chegar lá no fundo, mas ele precisa se preparar.
Então, ao se preparar, ele precisa se munir da roupa de mergulho, se munir do galão de oxigênio, ele precisa se preparar. E ele precisa também sentir como ele está naquele dia. Se eu não, quantas vezes, né, quem mergulha sabe disso, quantas vezes você chega no barco para descer e fala, putz, eu não tô legal, não vou. Então, você precisa perceber. Então, trazendo isso para o cenário da indústria, é essa questão muito, Rodrigo, de a própria indústria, seja ela qual for, pequena, média ou grande, conversar entre si, ter uma conversa muito sincera entre as pessoas que estão encarregadas de olhar para esse processo de inovação e entender em si. É isso que a gente quer, qual que é o nosso mercado, como é que a gente está. Então, na observação, você sempre pergunta, entrevista. Na segunda etapa, que é essa etapa que a gente ativa essa questão da decisão, são questões às vezes difíceis mesmo. Muitas vezes são indústrias familiares, né? Que o fundador, e aí todo mundo, não pode mudar, foi fundado assim, foi criado assim. Por que não? Vamos voltar, vamos pensar. Então, existe essa etapa antes do mergulho profundo, existe essa etapa de você fazer a ativação, que a gente chama, né, desse coração aberto, dessa inteligência com a qual a gente já nasceu. A gente nasce com compaixão, a gente nasce com isso, a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Começa na escola primária e a gente vai perdendo ao longo da vida essa capacidade de perceber o que está sentindo. Então, é muito importante fazer esse processo para aí, então, deixar ir, jogar fora, esvaziar o copo. Nós não precisamos manter esse status quo, nós não precisamos manter isso, nós não precisamos aquilo. Olhar, né? O que a gente realmente precisa hoje? E aí esvazia para poder chegar ao novo. E aí, ao esvaziar, a gente chega aí, né, nesse fundo do U, em que a gente pergunta realmente qual é o meu trabalho com T maiúsculo? Qual é o meu propósito? E eu não estou dizendo que as indústrias precisam virar ONGs da noite para o dia e fazer o mundo um lugar melhor. Não estou falando isso, mas precisa revisitar qual é realmente o trabalho daquela indústria. Para que ela foi criada, por quem ela foi criada e o que ela vem feito ao longo dos anos. E aí, óbvio, nós estamos vivendo, o Alex mencionou aí, toda uma questão de preocupação com descarbonização. O universo está mudando, né? A nossa atmosfera toda mudou. Então, como eu disse, se você não mudar, se você não acompanhar, você vai automaticamente ser atropelado. Então, para que você consiga se manter onde está e até avançar, você precisa ir considerando essas novas demandas. Uma grande demanda que eu tenho percebido dos meus clientes e de alunos mesmo, ontem eu fiquei em classe até à noite aqui com 70 e poucos alunos de uma grande consultoria mundial, e eles se questionam a questão intergeracional. Então, você tem hoje, e eu sei que quem está me ouvindo aqui, de alguma forma já viveu algum episódio disso, essa nova geração que está entrando para o trabalho tem muito a contribuir com a geração que já está, inclusive na postura. Porque muitas vezes o que a gente ouve do cliente, né? Ninguém mais para, por qualquer coisa o cara troca de emprego, a pessoa sai e tal, não existe o engajamento. Será que não existe o engajamento? Ou o engajamento desta nova geração está sendo feito de uma outra forma, que é um engajamento equilibrado? Porque eu preciso engajar-me no meu trabalho, mas eu preciso também equilibrar-me com minha vida, com minha família, com a minha saúde física. Então, talvez exista ali uma necessidade, tá? Não estou dizendo que isso acontece aí, eu estou dizendo que isso acontece no universo em que eu tenho lidado. Eu acabei de chegar da Ásia agora, fiz um trabalho grande com o Otto Scharmer lá, e é a mesma coisa. A Ásia-Pacífico vive as mesmas questões que a gente vive hoje na América Latina. Essa questão intergeracional é muito forte. Então, será que o caso não seria se perguntar como trazer o lado bom dessa nova geração que está chegando para o trabalho, para se juntar com o lado bom da geração que já está? E aí a gente tenta encontrar um jeito de trabalhar, quebrando esse preconceito, quebrando esse paradigma de dizer, essa moçada de hoje não tem vínculo.
Essa moçada de hoje faz isso. Então, assim, eu acho que eu trouxe um exemplo da geração só para poder dizer para vocês que isso a gente sabe que acontece e acontece no mundo inteiro. E a proposta do pensamento sistêmico é realmente você conseguir, né? Onde é que está o guarda-chuva da teoria U do pensamento sistêmico? Numa ciência que a gente chama de Awareness-Based System Change, que é a mudança baseada na ampliação da consciência. E que consciência? A de cada um. A de cada um. E aí não é uma consciência de que eu vou ter que fazer um retiro vipassana, ficar 10 dias em silêncio, pensando onde que eu estou, para onde que eu vou. Não. É a consciência do dia a dia. Isso que eu estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo intencionalmente, eu vou abalar o outro. Quem eu vou afetar? Porque nada que a gente faz não afeta o outro. Então, é muito de uma consideração disso, desse entender o nosso trabalho como sistêmico, né? Como aquela questão muito fácil de entender, a metáfora do dominó. Você derruba um dominó, você pode derrubar todos os outros. A mesma coisa com o castelo de cartas. Então, como é que você consegue, né? Mesmo na hora de tirar ali, tem aquela torre maluca, né? Que a gente usa muito em treinamento. Como é que eu tiro uma peça que é necessária sem derrubar a torre inteira? Então, é nesse sentido que a gente fala da conscientização. Johnny, bacana demais te ouvir pela sua capacidade, entre outras coisas, né? Além de toda a experiência e conhecimento que você tem aplicado que você tem a respeito desses temas, mas também pela capacidade que você tem de tornar coisas abstratas muito práticas, né? E eu queria aproveitar nesse sentido para explorar dois conceitos abstratos, talvez envolvidos nessa questão da mudança sistêmica baseada em consciência. Talvez voltando àquilo que você estava trazendo, aquela analogia que você estava trazendo quando falava do iceberg, do fundo do U. Né? Ali a gente tem algumas questões que acho que são sempre, que caem nesse domínio de coisas abstratas, que é a coisa daquela última camada que o Otto colocou, inclusive no iceberg do pensamento sistêmico, que é a camada da fonte. Né? Então, quer dizer, tipicamente o iceberg ele é desenhado com tendo como última camada os paradigmas, os modelos mentais, as crenças, né? E o Otto trouxe ali uma camada adicional, que é essa camada da fonte, que eu queria que você explorasse um pouquinho, porque ela traz muito essa perspectiva justamente do meu papel no sistema e como essa consciência mais profunda pode ser esse elemento de transformação do sistema. E a outra questão, que está muito associada a isso também, Janine, é daquela ideia de como nós trabalhamos tipicamente a questão de construção de futuros muito informados pelo passado. Quer dizer, talvez até aquele processo que você descreveu de escuta profunda, de muita coisa, ele vai revelar em última instância muitas coisas a respeito do que já é observável, do que são tendências, do que são coisas que a gente já viu. E na nossa linguagem, na teoria U, a gente usa essa ideia de ouvir a voz do futuro emergente, que é um conceito também super abstrato, como é o da fonte, e que eu queria aproveitar essa tua capacidade incrível de tornar isso prático e te pedir para falar, né? Fonte, futuro emergente, como é que a gente chega nesse lugar? Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no histórico, Alex, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? Por que o professor Otto Scharmer, um economista alemão, foi fazer seu doutorado, seu pós-doutorado no MIT, dentro do Learning Center, que é um centro de aprendizagem do MIT. A gente está falando aqui de uma escola, né, centenária e que é uma escola de tecnologia. Então, a gente não está falando aqui de nenhum grupo de pessoas que ficou abraçando árvore ou fazendo yoga lá, pensando em transformar o mundo. Ótimo, esse grupo também é muito bom, mas ele está integrado a essa questão científica e muito mais da área exata do MIT. Então, eles sentiram uma necessidade lá dentro, a pesquisa do Otto foi no sentido de, ele entrevistou 500 líderes, grandes líderes, a maioria deles CEOs, do mundo inteiro para fazer a pesquisa dele. E ele começou a perceber, a questão dele, né, a hipótese dele para fazer essa tese de doutorado foi por que algumas lideranças conseguem fazer uma transformação que permanece duradoura e outras não? E aí, no que ele foi pesquisando, ele percebeu que em muitas delas, e aí um dos entrevistados, que na época era o presidente da Hanover Seguros, na empresa alemã de seguros, o Bill O'Brien, o Bill falou para ele durante a entrevista, é a condição interna
do interventor que faz a qualidade da intervenção. Então, repetindo, a qualidade de uma intervenção depende da condição interna do interventor. Quem é o interventor? Cada um de nós, quando está fazendo alguma ação. Então, essa condição interna, e aí é muito fácil, quem está ouvindo vai lembrar. Por que que um determinado dia eu entrei numa reunião e deu tudo certo, e por que que no outro dia eu mesmo entrei na mesma reunião, no mesmo lugar e não deu certo? Por algum motivo, eu, interventor, não estava em condição. Ou porque dormi mal, ou porque alguma coisa me deu um gatilho de eu pensar numa crença limitante minha do passado. Alguma questão mudou ali que eu não estava tão bem naquele dia, eu não estava tão bem naquela fase. Então, o que a metodologia U, dentro do pensamento sistêmico, propõe é que nós nos analisemos. Estou bem, não estou bem, mas eu tenho que ir para a reunião, eu viajei para essa reunião, eu tenho que ir. Tá bom, então como é que eu me preparo para, reconhecendo o meu estado, que eu faça aquilo ser produtivo? Então, essa análise da fonte, ela é muito importante, porque o Otto fala muito de uma questão do ponto cego da liderança. E o que que é esse ponto cego da liderança, né? Que esse nome mesmo diz, o cego significa o sem luz, aquele que não consegue enxergar. E ele não consegue enxergar, muitas vezes, informações, barreiras, problemas que já estão ali. E não consegue enxergar por quê? Porque está baseado no passado. Então, a gente vem muito, eu gosto de brincar muito, né? Eu sou mineira, eu gosto de brincar que a gente está acostumado a trabalhar sempre no PDCA, né? O que é o promete, depois corre atrás. O Otto pediu uma intervenção, uma mudança disso para você liderar e você olhar a partir deste futuro emergente. Mas o que é o tal do futuro emergente? É o que já está acontecendo, e se você não está aberto para ele, você não vai deixar acontecer. Então, quando você ativa a sua consciência, você consegue perceber. Isso é um sinal para mim. Vou dar um exemplo muito prático, tá? Um exemplo pessoal, que todos nós uma vez passamos por isso. Eu preciso fazer um negócio, eu preciso fazer uma venda, eu preciso fazer uma compra. Ou uma viagem. A coisa vai emperrando. Não tem a passagem, não dá certo, choveu no dia, a família não quer ir naquele dia. Gente, emperrou, não é para ser. Então muda, não é para ser. E tem coisas que você vai fazer, mesmo uma viagem ou um negócio, que flui. Aquilo vai, aquilo avança naturalmente. Então, o que a gente pede é que a gente acredite no processo. Então, se esse processo está fluindo, é um sinal para você de que este futuro está ali, ele está acontecendo. Muitas vezes, o que a gente costuma fazer no trabalho? Olhar para a indústria do lado e pensar, nossa, fulano teve sorte, ou ajudou, ou ao contratar Beltrano teve sorte. Não depende de um fulano ou de um Beltrano. Depende da posição daquela, do modelo mental daquela empresa, daquela indústria, estar aberto ou não ao que está vindo, ao que está acontecendo. Então, se a grama do vizinho é mais verde, ele esteve aberto a aguar mais, a comprar mais ou menos adubo biológico ou não biológico. Não é que é melhor, é que talvez eles estivessem mais abertos. Então, o que a gente propõe com a metodologia é que a gente tenha essa porosidade que a gente chama, tá? A gente não estou falando aqui para abrir, escancarar, amanhã vamos ver o que vai acontecer, de forma alguma. É transformar essa coisa que é mais dura, rígida, um pouco mais porosa, porque aí você consegue deixar a informação nova entrar. Então, se um executivo, por exemplo, da indústria, vai a um congresso, vai a uma palestra, conversa com alguém, traz uma perspectiva nova, compartilha aquilo, leve em consideração, traz o se. E se fizéssemos? E se fosse assim? Então, no dia a dia, isso ajuda muito. Muito interessante. Agora eu estou conseguindo compreender um pouco, então, Janine. A gente estava. Antes, para mim, era teoria U, né? E aí você trouxe a questão que é um método, que é um processo, uma jornada de transformação. E aí, pensando então na teoria U, o que já existe, digamos assim, de exemplo prático de ações, né, que a gente já consegue ver exemplos que já estão implementando e colhendo frutos também desse método, né, deste processo?
Olha, eu vou trazer um exemplo para vocês de um amigo que o próprio Alex conhece, que é um exemplo da Bosch, a Bosch Indústria em Campinas. Então, o nosso amigo Luiz Lunques era, no caso, diretor da Bosch na época em Campinas, e ele participou desde 2011, é um companheiro muito forte aí, muito presente nosso de Teoria U, e o Luiz, como diretor de uma área, da área de ferramentas da Bosch, começou a encarar esse papel de inovar. Então, muito brevemente, eu vou contar o caso, depois vocês podem até convidá-lo para vir aqui também, o Luiz tem muito a compartilhar. Ele começou a mudar as reuniões que a equipe técnica tinha. Então, o que eu estou falando aqui, Rodrigo e Alex, a gente não está falando de grandes transformações, a gente está falando de começar com os pequenos passos, com as pequenas transformações. Então, ao propor o uso dos passos da metodologia U para reuniões com os técnicos e ao englobar tanto o diretor da área quanto a pessoa que apertava o parafuso da ferramenta, ele trouxe para um campo diferentes perspectivas e eles tinham, o que é muito importante, a mesma intenção. Fazer a melhor furadeira, a melhor máquina elétrica para passar para o primeiro lugar da concorrência que não pertencia a eles. Então, esse alinhamento da intenção é muito importante. Quando você alinha essa intenção numa reunião com 6 ou 8, praticamente todos homens ali naquela reunião deles, eles começaram a criar uma relação entre eles de muito mais confiança. Então, o apertador de parafuso tinha um ambiente propício para ele dizer para o diretor: olha, seu diretor, no caso, eu substituiria esse parafuso por um mais curto. Eu não teria este parafuso. E aí, milhões de parafusos impactam no custo. Só que ele nunca teve onde falar isso para aquele diretor, porque o modelo mental e a estrutura da indústria não permitiam. Ao trazer isso para essa conversa entre eles, essa sabedoria, esse conhecimento interno foi sendo compartilhado. E aí o Luiz pode contar melhor do que eu, mas o processo levou um tempo para acontecer, isso virou um case mundial da Bosch, as transformações que eles fizeram dentro, apenas provocando um ambiente em que pessoas diferentes ligadas à mesma ferramenta conversassem sobre como fazê-la melhor. E aí é óbvio que, como sendo uma jornada, né, para eu sair daqui e chegar aqui, a gente usa N outras metodologias. Então, você usa o mindfulness aqui para você levar as pessoas para uma ampliação da consciência. Do lado de cá, você usa um design thinking, você usa outras metodologias que te ajudem. São ferramentas que você vai buscando para poder usar. Então, com o design thinking, eles conseguiram desenhar uma melhor ferramenta e bateram a concorrência e chegaram ao primeiro lugar. Acho que um caso mais concreto do que esse da indústria, impossível. Semana passada, eu vou, só relatar mais um outro caso aqui interessante, esse eu ainda não tenho detalhes, mas eu tive colegas no MIT que estavam em muitos lugares no mundo. E uma das minhas colegas é diretora de recursos humanos da Boeing, em Seattle. E aí, ao conversar com ela, eu falei: Lore, estou fazendo uma pesquisa agora para o meu doutorado do que as pessoas realmente fizeram com o que aprenderam na teoria U. O que você me conta? Como a gente estava por WhatsApp, ela só mandou a seguinte mensagem: você está com o Otto? Estou. Conte para o Otto que a nossa área de inovação de peças está usando a teoria U e tem funcionado muito bem. Depois entro em detalhes. Então, nós estamos falando de peças, de aviões, que ao serem criadas os seus criadores, os seus executores estão passando por essa metodologia para fazer melhores peças e mais seguras. Então, eu fico devendo para vocês esse caso da Boeing, porque eu preciso estudar um pouquinho mais. Mas é nesse nível de concretude que eu trago para vocês. É uma questão assim, chega a ser concreto mesmo. E por quê? Porque transforma o que a pessoa está pensando, a liberdade que ela tem de compartilhar com o outro. A gente constrói o que a gente chama de container, né? Que é esse lugar seguro aonde todos podem conversar tendo uma mesma intenção, que é lógico, numa indústria, fazer o melhor produto, e hoje em dia, né, sendo melhor para o meio ambiente, é lógico, produzindo lucro para os acionistas. Isso ninguém está dizendo que não é para fazer.
Bem legal, Janine, você trazer exemplos assim muito práticos e concretos nesse nível de indústrias, né? Eu acho que é legal a gente mencionar também, agora caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, infelizmente, mas a gente mencionar também as iniciativas ecossistêmicas, né? Aqui na Federação, a gente tem uma visão muito clara de que as indústrias, de que o líder está inserido em uma indústria que, por sua vez, está inserido numa cadeia, num cluster, e ali a gente pode subir esse ecossistema para qualquer camada, aí, né? Numa camada nacional, numa camada de indústria global, né? E acho que seria legal mencionar também um pouco de todas as iniciativas ecossistêmicas que têm sido trabalhadas através, né, pelo Otto, através do Presence Institute. Tem ali o lançamento que a gente está tendo agora também desse programa, que é um programa que já tem há muitos anos que está em vigor. Eu participei pela primeira vez do U-Lab, né, que é esse programa da U School for Transformation junto com o MITx, pela primeira vez lá em 2019, você com certeza já tem um envolvimento muito mais longo com isso, né? E eu estou lançando um chamado aqui para a gente construir um hub nesse programa que é o ULab, a partir do ULab One X agora, nesse restante de ano, de setembro a dezembro, depois entrar no ULab 2X com um projeto aplicado justamente de transformação da indústria com um hub aqui. E no meio do caminho ali entre o One X e o 2X, é possível que a gente tenha boas novidades de ter o Otto, inclusive aqui no Brasil, né? E trabalhando algumas coisas aí que a gente eventualmente vai poder conectar também com essa jornada. Então eu queria só te ouvir, né, por último aí a respeito dessa, digamos, dessa perspectiva também de intervenções ecossistêmicas e como é que elas podem também ter uma capacidade transformacional muito significativa. Sim, vamos lá, Alex. Eu acho que é primeiro importante, né, trazer essa questão do ecossistema, né? Eu busquei dar para vocês os exemplos muito dentro da realidade de vocês, porque eu acho que é mais prático assim, né? Fica mais fácil. Mas, como você mesmo disse, todos nós sabemos que fazemos parte de um ecossistema. E o que é esse ecossistema? Eu saio da minha bolha, eu saio ali do meu quadrado, né? Como a gente costuma dizer, e eu enxergo tudo que está em volta. Então, a indústria, ela faz parte desse ecossistema que gera, né, resultados que o Otto costuma dizer isso, né? Hoje está todo mundo gerando resultados que ninguém individualmente queria. Então, como é que a gente passa a ser parte desse grupo que vai transformar esses resultados? Aí eu estou falando de lixo, de poluição, de desenvolvimento de pessoas, porque a gente já tem aí relatórios dizendo que em 2050, 50% da população vai ter problemas mentais, algum tipo de questão mental, a gente está acompanhando os burnouts. Então, o ecossistema, ele é isso, é você estar produzindo a sua ferramenta, o seu produto, mas entendendo que ao fazer isso, tem muitos outros parceiros, muitos outros setores que estão ajudando e podem ser impactados por isso. E esse trabalho de ecossistema, o que o Presence Institute, que é a ONG cofundada pelo Otto Scharmer nos Estados Unidos e hoje atua no mundo inteiro, o Presence Institute vem desenvolvendo programas para que a gente coloque junto. Então, a gente coloca junto, né, o dono da indústria, a gente coloca junto a pessoa da ONG que trabalha ali, a gente coloca junto uma pessoa do poder público que está trabalhando. Então, essa junção de atores de diferentes setores, com diferentes perspectivas, numa sala, numa mesa, num programa para conversar e para entender o lado do outro, né, você ser empático com o outro, você ampliar a sua escuta, isso tem melhorado demais. Então, dentro do que você colocou, a gente tem programas que rodam um ano inteiro, no mundo inteiro, e particularmente o que a gente chama de U-Lab, que é o laboratório do U. O laboratório do U está na sua 15ª edição, ele é online dentro da plataforma do MITx, e ele pode ser feito de onde você estiver, você faz uma inscrição, participa. Ele é a porta de entrada dentro da metodologia. Ele é o início, né? Então, ele é um convite para que você entenda do que estamos falando, e aí você participa online, tem 5 sessões que são online, entre essas sessões você tem coisas para fazer, mas é leve, dá para participar tranquilamente, e você tem a possibilidade de fazer o ULab 2x, né? Então, tem o 1x e tem o Lab 2x. O 2x, ele já é o coletivo. Então, para você entrar nesse, você tem que ter um grupo com uma intenção comum. A gente quer pensar em tal coisa. A gente quer pensar na nossa indústria, no nosso departamento. Eu quero pensar
que seja na ONG que eu sou voluntária. Então, eu quero trazer isso como um projeto, eu inscrevo esse projeto e aí, com o 2x, a gente vai viabilizar e vai entender e vai usar a metodologia U nesse projeto. Então, assim, eu sou suspeita para falar, né, porque eu realmente, assim, sou apaixonada pelo processo, eu acho que ele funciona muito bem, dá muito certo e é uma grande porta de entrada. Então, eu acho que se vocês forem ter realmente um hub em Santa Catarina para poder apoiar, né? O hub, o que a gente chama de hub? É um lugar presencial onde as pessoas vão assistir junto às sessões e vão estar juntas fazendo os exercícios durante esse período que acontece, tanto o ULAB 1x quanto o ULAB 2x. Funciona demais. Vou te dar um exemplo muito prático. Existe uma escola chamada Livre Academy, que foi montada no Recife com pessoas do Brasil inteiro, e agora tem pessoas da América Latina também. A Livre Academy era o projeto do 2x de um dos ULABs, e ela virou aí uma escola, uma academia de pessoas influentes que estão hoje espalhando e trabalhando muito com pensamento sistêmico aonde trabalham. Então, tem vários exemplos do ULAB 2x, saíram muitos projetos hoje aí que estão acontecendo na prática. Então, eu endosso o seu convite, Alex, acho que as pessoas podem entrar aí já por essa porta do ULAB 1x que está para começar. Muito legal, Janine. Bom, a gente infelizmente tem que encerrar. Como você falou, poderíamos gravar alguns podcasts e certamente teremos outras oportunidades, talvez não só nesse formato, mas também de ter você aqui com a gente trabalhando toda essa profundidade aí sobre esses temas, né? E com relação ao ULAB, então, né, deixo à disposição ali, a gente vai procurar deixar junto com esse vídeo algum link para contato, mas através das minhas redes sociais também, vou deixar disponível ali as informações para quem quiser participar desse grupo, desse hub, então, que a gente vai formar para apoiar as pessoas nessa jornada de aprendizado no OneX e para construirmos juntos ali no 2x, a partir ali de fevereiro do ano que vem, projetos relevantes aí nessa nossa jornada de reinvenção da indústria, que no final das contas é o propósito aqui da Academia Fiesc de Negócios. Então eu te agradeço demais, Janine, pela tua participação aqui com a gente hoje. Rodrigo, fica à vontade aí antes da gente passar a palavra para a Janine, qualquer palavra sua também. Só agradecer e com certeza, né, um novo olhar, uma nova tomada de consciência impactante mesmo. Muito, muito obrigado. Imagina, eu espero ter conseguido passar para vocês aí o quanto isso é prático, né? O quanto é possível de fazer e um testemunho que assim, é realmente muito gostoso, sabe? Você, para passar por esse processo, precisa ter alguma diversão, precisa ser fun, precisa ser interessante. E a proposta nossa é que seja sempre muito interessante. Acho que essa ideia, Alex, se você puder colocar no seu LinkedIn o que está acontecendo e tal, para as pessoas se linkarem, né? Eu acho que é importante já atrair as pessoas aí para esse processo, sem dúvida, que leva à inovação.